Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste também pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, gentequefala.com.br, participe pelos telefones, os números são 3289-3580, 5052-5555, linhas abertas para vocês fazerem perguntas aqui para os nossos convidados de hoje, que eu apresento a partir de agora. Aqui à minha esquerda, para você que nos assiste, nos vê pelas redes sociais, a médica psiquiatra, a doutora Sônia Palma, da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ela também é da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora Sônia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mauro, pelo convite e a todos que nos ouvem também. Também conosco, agora aqui à minha direita, a psicóloga e coach, doutora Cristiane Moraes Pertuzzi, ela integra o EMDR International Association e é doutora em psicologia, seja bem-vinda. Ela também é da Associação de EMDR do Brasil. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês. E ainda o urologista, doutor Maurício Bruschini Rodrigues Neto. Seja bem-vindo, doutor Maurício. Obrigado pelo convite, Mauro. Vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. Eu que agradeço a presença de vocês todos. Muito legal a gentileza de vocês com o programa Gente que Fala. Vamos então aqui ao nosso primeiro tema. A blogueira, influencer, youtuber Aline Araújo, de 24 anos, se suicidou no último dia 15. Essa notícia chamou bastante atenção, esse caso aconteceu no Rio de Janeiro. No dia 13, o seu noivo a avisou pelo WhatsApp que não se casaria com ela no dia seguinte. E no dia 14, a Aline Araújo escreveu um desabafo em sua página no Instagram, decidiu realizar a cerimônia sozinha, casando-se simbolicamente consigo mesma. Mas, no dia seguinte, a Aline, que sofria de depressão e foi muito criticada pelo ato na internet, pulou da janela do 9º andar do prédio onde morava, como eu disse, lá em Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Doutora Sônia, eu quero começar esse assunto falando sobre depressão, que é uma doença. Sim. Porém, muita gente às vezes acorda, fala, estou muito deprimido hoje, não estou nem afim de sair de casa. Não é uma forma de banalizar a depressão, porque nesse sentido, deprimido não é depressão, estou meio para baixo, estou meio triste. E as consequências da depressão... Isso. Esse caso acho que é bem emblemático, porque ele traz essa discussão, né, do que é depressão, do que é tristeza, né, porque lógico, se você rompe um relacionamento na véspera do casamento, o mínimo que se espera é que a pessoa fique triste. Mas daí... a questão do suicídio e toda essa questão, na verdade, tinha uma questão antes. Ela já tinha depressão anteriormente, provavelmente não se sabe o quanto que ela se tratava em relação a isso. Então, a primeira questão que a gente tem que definir é o que é depressão, o que é tristeza. Todo mundo tem tristeza, todo mundo acorda um dia que não está bem. A depressão é uma doença, é um transtorno biológico, né? Alterações de circuitarias cerebrais, de neurotransmissores, influenciados pela genética e pelo meio ambiente, é lógico, mas é um quadro psiquiátrico, um quadro clínico, uma doença, e essa muitas vezes ela é banalizada, tanto no sentido de tudo que é tristeza virar depressão, e o que eu acho que é pior é que os quadros realmente de depressão serem tratados como tristeza, né? Então os familiares não entendem, os familiares acham que é falta de vontade, falta de ânimo, preguiça, não quer pegar no patente, não quer trabalhar, né? Quer ficar assistindo só televisão até tarde. Não, na verdade é uma insônia provocada por alterações hormonais da própria depressão, alteração de cortisol, corticóide, todas as liberações desses hormônios que fazem com que a pessoa, por exemplo, não durma à noite. No dia seguinte ela dorme até 7, 8 horas, 9 horas, a família fala, tá vendo, é preguiçosa, não quer levantar da cama. Então, acho que a primeira questão que esse caso nos remete, mais do que propriamente a história, é o que as pessoas hoje, a depressão, ela vai ser em 2020 uma das doenças mais incapacitantes
do que nós temos entre os transtornos todos, mais até que a cardiologia, que a urologia, que outros quadros como esse. Então, esse caso merece ser levantado a discussão da depressão, né, e não exatamente só da questão do suicídio, mas o suicídio é o desfecho muito trágico e muito comum para as pessoas deprimidas, principalmente deprimidas sem tratamento, de longo tempo e de pouco suporte familiar. Doutora Cristiane, como é que as pessoas podem identificar um quadro de depressão em alguém? Especialmente os familiares, as pessoas mais próximas. Os sintomas são vários, né? A gente tem desde algumas características, como a gente falou, da insônia, né? A falta de vontade, é muito comum os jovens, eu tenho vários clientes, outro dia um cliente falava assim para mim, um jovem dizia assim, eu quero fazer isso, mas eu não tenho vontade, né? E às vezes a depressão, ela está ligada também a outros quadros psiquiátricos, como o transtorno de déficit de atenção em jovens, meninos, por exemplo, que é muito comum. Então, ele tem vontade, ele quer fazer uma coisa, por exemplo, ele quer se cadastrar num estágio, mas ele fica sem vontade. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Então, falta de vontade, a dificuldade do sono, né, uma irritabilidade muito grande, né, a tristeza, sim, também, uma tristeza recorrente, né, um desânimo. Outro dia uma mãe falava assim para mim, ela fica no quarto, ela não quer sair. Claro que esses são mais clássicos e às vezes os pais identificam com mais facilidade, ou mesmo para os adultos. Né? Acho que o que a doutora Alessandra está colocando é muito importante, porque eu sou psiquiatra infantil de formação, né? E uma das coisas que a gente tem muito em relação aos adolescentes e crianças, porque crianças, até bebês podem ter depressão, é que a irritabilidade é mais marcada do que a depressão. É difícil um pré-adolescente dizer estou triste, estou deprimido, mas ele está muito irritado, muito agitado, muitas vezes respondendo muito, a pessoa acha que ou é TDAH, ou é transtorno de conduta, e na verdade já é um quadro de depressão na pré-adolescência e início da adolescência. Então, isso também os familiares têm que prestar atenção. Mas só um profissional para identificar, para fazer o diagnóstico, para apontar, porque em casa o que pode parecer realmente é o que a doutora Sônia falou logo na abertura, pode parecer preguiça, pode ser uma falta de vontade, pode parecer um desleixo. Então, exatamente. O que é sempre importante é a gente observar o que está sendo muito recorrente, observar o grau de satisfação desse jovem, ou no caso do próprio adulto, né? A satisfação com a vida, a satisfação com os relacionamentos, a satisfação com o próprio bem-estar de um quadro geral, né? E uma coisa que aparece aqui nesse caso, que é interessante, eventos traumáticos, né? Quando a pessoa tem um evento traumático, rompeu um relacionamento e ficou muito mal, sempre ficar atento à família, né? Mesmo um adulto que aparentemente sempre lidou bem com aquilo. Então, a gente tem que estar atento às pessoas. O que eu vejo muito, a nossa dificuldade de fazer as próprias pessoas da família buscar ajudar os seus familiares, é porque a gente está funcionando num piloto automático hoje em dia, numa sociedade muito agitada. Então, assim, os sintomas, eles estão sempre aí para a gente observar. Então, observou, pede ajuda e vai pesquisar. Hoje a gente tem muito acesso às informações. Esse é o grande problema, né? Tem que procurar sites porque também tem sites que promovem ao contrário, né? Somente os adolescentes procuram sites complicados. A Associação de Psiquiatria. Sim, todos sites que são, não o Dr. Google de um modo geral, né? Por falar em pesquisa, quero anunciar agora a presença aqui entre nós da biomédica Alessandra Morgado, especialista em nutrição estética e ortomolecular. Seja bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada. Eu falei por falar em pesquisa, porque a biomedicina é pesquisa, é trabalho de pesquisa. Como é que são as pesquisas nessa área de depressão, e que o nosso primeiro assunto aqui é a questão do suicídio da Aline Araújo, essa blogueira, o caso ficou bastante notório nos últimos dias. Como é que a biomedicina tem pesquisado este tema? Não é tão focada nisso, está focado mais em outros tipos de patologia. Então, quando entra na área de psiquiatria, nessa área, não é tão focado para a biomedicina. Mas a gente vê os profissionais, mesmo que trabalham em outras áreas, como a área da estética, a área mais voltada para a nutrição, então acaba abrangendo também isso, porque a gente sabe que a nutrição também está bastante envolvida nesse quesito, né? Então, todas essas moléculas que a gente está em contato constante
também pode atrapalhar o funcionamento, A né? importância da nutrição, no caso da depressão, é o seguinte: a gente tem o nosso segundo cérebro, que é o intestino. Né? Exatamente. Então, quando a gente melhora a qualidade da nossa nutrição, com alimentação saudável, etc., é onde a gente produz serotonina, dopamina, todas as nossas inas aí que melhoram o nosso humor. Então, eu sempre falo para os meus clientes, e principalmente para jovens aí, às vezes a cliente está ansiosa, né, está um pouco angustiada, eu falo assim, como é que está a alimentação, né? Às vezes até quadros de síndrome do pânico, que é ansiedade, alguns sintomas assim. Outro dia uma cliente minha, ela estava comendo muito carboidrato branco, carboidrato simples. Então, assim, são sintomas parecidos quando sobe a glicemia, por exemplo. Então, a alimentação, a nutrição, ela é extremamente importante para melhorar a qualidade do nosso humor. Exatamente. Quando a gente trabalha com a biomedicina estética, então a gente passa a dar uma atenção maior à nutrição. E a biomedicina estética, ela precisa ver o paciente como um todo e acaba fazendo uma avaliação da parte emocional dele também. Porque às vezes quer mudar alguma coisa por fora, que na verdade é lá dentro que precisava mudar, né? Doutor Maurício Bruschini, que associação a gente pode fazer entre essa questão da depressão e a sua área, a urologia? Então, o homem, a partir dos 50 anos, alguns homens têm uma baixa de testosterona. Isso pode se manifestar como depressão também. Então, a gente tem que tentar identificar essa baixa de testosterona, porque se for feita a reposição, a gente consegue melhorar esse quadro depressivo. Depressão tem níveis diferentes. Tem. Médios, baixos, leve, moderado, grave. Isso. O próprio DSM-5, que é o nosso manual de classificação americano, nessa versão de 2013, ele coloca os especificadores de gravidade. Né? Então, leve, moderado, grave, com remissão total, remissão parcial, isso dá para o clínico uma ideia. Por exemplo, se eu mando para ele um paciente com depressão, baixo nível de testosterona, eu coloco depressão leve a moderada, ele já vai ter uma ideia do que esse paciente está apresentando. Então, sim, tem, não só para importância na comunicação entre os médicos, mas também para você fazer o que a gente chama de estadiamento desses quadros, né? Saber em que nível, porque cada nível de depressão vai ter uma abordagem diferente. A família consegue sozinha descobrir, identificar uma tendência suicida? Sim, as pessoas normalmente dão indícios, né? Muitas vezes as famílias se recusam a ver, não que elas não vejam, mas elas muitas vezes se recusam a ver. Mas normalmente os pacientes não entendem os sinais. Eu acho que tem as duas coisas, mas muitas vezes, conversando com a família, existe um bloqueio, né? É muito difícil você admitir que o seu parente quer se suicidar, né? Mas existe. Então, começa a deixar de fazer as coisas que eles mais gostavam, muitos deles começam a fazer arrumação no armário, dar coisas que eles gostam, começam a rever fotografias, começam a ir na casa de parentes que ele não via antes, chama os amigos, começa a jogava futebol, não vai mais, então vai deixando ao longo do tempo de fazer aquelas coisas que ele mais gostava, né? Vai alterando o sono, vai ficando mais irritado, pede demissão do emprego, e aí já é uma característica de quem pode vir a se suicidar. Muito bem, vamos passar aqui para o nosso próximo tema, que é o seguinte: todo ano 16 milhões de mulheres são vítimas de violência no Brasil, e além da violência em si, as mulheres precisam conviver com o trauma emocional e psicológico. Uma nova forma de psicoterapia, chamada EMDR, tem alcançado ótimos resultados no tratamento desses traumas. A técnica é utilizada para diversas situações, principalmente por buscar informações no inconsciente e no subconsciente dos pacientes. Doutora Cristiane, o que significa esta sigla EMDR? Esta sigla é uma sigla em inglês, que tem a ver com o movimento dos olhos, né, que vai processar e reprocessar as experiências negativas, né. Então, é Eye Movement Desensibilization Reprocessamento, e essa sigla foi criada por uma americana, né, final da década de 80 e 90, e inclusive falecida até um mês passado, né, e ela criou para veteranos de guerra e vítimas de violência sexual, essa técnica nos Estados Unidos. Hoje ela é utilizada para todos os tipos de trauma.
E a gente sabe que essas experiências, elas ficam armazenadas no cérebro de uma forma distorcida, é como se o nosso cérebro não digerisse essas informações traumáticas, né? E o movimento dos olhos, que é... De fato, não digere mesmo, né? Não digere. Tanto é que quando tu tem uma experiência traumática, ela fica na tua cabeça em forma de flashbacks, né? Quando tu pensa nessa situação, tu tem algum sintoma físico, sudorese, da taquicardia, né? Lacrimeja os olhos, né? Então tu tem toda uma forma de gatilho físico e psíquico, né? Mostrando que o cérebro não digeriu essa experiência. E a técnica, ela trabalha com essa digestão cerebral dessa informação. Então, tu pensa naquela experiência e aquela experiência não te ativa mais todos esses gatilhos anteriores. Então, é o reprocessamento. Aqui no Brasil, a gente tem utilizado o MDR, nós somos profissionais todos certificados via a certificação americana, né? É a única técnica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, é uma certificação, então, portanto, internacional, e todos nós trabalhamos com todos os tipos de patologias, especialmente as vítimas de violência, né? Recentemente a gente tem tido uma experiência, a associação tem ido em alguns desastres que têm acontecido aqui no Brasil. A gente tem, 2 últimos fins de semana, a experiência na Escola Raul Brasil, a gente trabalhou com os alunos e com os pais, né? Então, uma experiência muito bonita. O pessoal de Brumadinho, né, todas as pessoas que viveram aquela catástrofe, né, então são todas experiências. O que gera o trauma? O trauma gera transtorno de estresse pós-traumático, que é um outro quadro, né, psiquiátrico e diagnóstico que a gente tem. Então, é uma forma do cérebro digerir as informações que não foram anteriormente digeridas, né, que ficaram traumatizadas. Fixadas, né, ficaram fixadas. No... E a gente fala que ela fica armazenada, a memória, ela fica fragmentada dentro do cérebro. Quando ela é digerida, essa memória ela vai para o lugar certo dentro do cérebro, né? É muito interessante e muito bonito o processo de cura, porque a gente fala em cura do cérebro. Como é que se observa o processo de cura? Por meio de imagens? Isso, eu até te mostrei, né, uma imagem que a gente sempre divulga nos nossos artigos, que o processo de ativação de um cérebro traumatizado, o cérebro é extremamente, numa ressonância, tu tem uma ativação muito grande do cérebro, e após o tratamento com MDR, a ativação cerebral diminui. Então, tu tem uma comprovação científica, né? Eu comecei a nota aqui falando da questão da violência doméstica no Brasil, mas essa técnica é utilizada também para diversos outros tratamentos. Quais seriam? Depressão, fobias, né, todos os tipos de fobias simples, às vezes em poucas sessões tu trata, né? Específicas, elevador, avião, é que geralmente assim, algumas fobias, às vezes a pessoa chega no consultório e diz assim, eu tenho medo de avião, às vezes é um medo de avião relativo, é uma fobia simples, é que às vezes quando a gente começa a tratar, as fobias são complexas, elas têm algumas ramificações, que a gente chama, que vão para outros eventos chaves, né? O que é interessante é que hoje são terapias muito focadas, a gente trabalha com alvos e a gente às vezes consegue chegar em eventos chaves. Síndrome do pânico é muito interessante, às vezes a pessoa chega com síndrome do pânico numa idade adulta e tu vai chegar num trauma sexual que ela sofreu aos 9 anos. Eu tenho um caso recente de uma pessoa adulta e que jamais ela imaginaria que a ansiedade dela da vida adulta teria a ver com trauma sexual aos 9 anos. Isso é um trabalho da neurociência? Da neuropsicologia e da neurociência. Então, há pouco tempo, nada disso era identificável. A neurociência que permitiu chegar a esse avanço de tratamento com cura para esses casos. Exatamente. E essas experiências traumáticas, elas fazem com que uma parte do nosso cérebro, que chama amígdala, não a amígdala aqui da nossa garganta, a amígdala aqui atrás, é como se fosse um alarme. Ela, a partir dessas experiências, o alarme vai ficando espesso. E esse trabalho, ele vai fazendo com que os hemisférios sejam trabalhados, essas redes neuronais sejam trabalhadas, e essa amígdala volta ao normal. Por isso que essa experiência, a pessoa passa a não ficar mais naquele estado de alerta que o cérebro fica. Então, a pessoa começa a ficar... E com um cérebro não alertado, é um cérebro mais saudável. A pessoa não somatiza mais, porque quando a pessoa está traumatizada, a pessoa tem muitos sintomas físicos. Na verdade, ela diminui a reatividade da amígdala e do hipocampo, né, que é o uso da memória. Então, ele vai diminuir a reatividade frente ao estresse, né, porque essas pessoas têm reminiscências, né. Isso, que é o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Sim. Vamos introduzir um outro assunto agora aqui na nossa mesa com a dermatologista Selmara Catalano, coordenadora das faculdades BWS e também diretora do Hospital da Pele. Ela conversa com a gente por telefone. Boa tarde, doutora Selmara.
Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde a todos aí da mesa. Boa tarde, aqui está tudo bem. Vamos falar sobre hiperidrose, transpiração excessiva? Sim, podemos falar. Quais são as causas, doutora Silmara? E você sabe que esse é um problema que atinge muitas pessoas, né? E é muito restritivo, assim, nos relacionamentos, para trabalho, tudo. As pessoas sofrem muito com isso, viu, Mauro? E ela pode ser secundária, algumas coisas que a gente tem, pode ser secundária, por exemplo, uma obesidade, onde existe uma dificuldade de ter a regulação térmica, né, da temperatura interna do organismo. Ela pode acontecer por outras alterações hormonais, e ela pode ser essencial também. Essencial a gente chama aquela que é constitucional. Essas pessoas acabam tendo uma transpiração localizada, pode ser cabeça e pescoço, pode ser axila, pode ser mão, pode ser pé. E isso realmente é um problema muito grande para quem tem e que precisa de um cuidado. No caso da transpiração dessa hiperidrose essencial, precisa de um tratamento a longo prazo, acompanhando, porque é muito mais complicado de se tratar. Quando a gente fala em transpiração, a gente geralmente imagina axilas, né? Mas a senhora destacou a questão de que pode ser uma transpiração excessiva localizada em outras partes, nos pés, por exemplo. O tratamento é igual para todas essas situações? Assim, num primeiro momento até é bem parecido, né? Mas para as situações mais graves, aí modifica um pouco. Na verdade, o que você pode fazer, então, pensando naquelas situações pioradoras ou da transpiração que é secundária, então, diminuição do peso, roupas de algodão, roupas leves, né? E para impedir, por exemplo, que a transpiração ela não tem cheiro, mas para impedir a contaminação bacteriana ou fúngica, que vai fazer com que essa transpiração tenha um odor forte, né? E isso é mais desagradável ainda, então precisa ter uma higiene adequada, né? Dessas localidades. E, então, assim, em termos de tratamento, você pode ter desde uma utilização de um creme ou de uma loção mais adstringente, que diminua essa sudorese. Então, para casos mais simples, vamos dizer assim, mais leves, isso às vezes é suficiente. Mas há situações em que a gente é obrigado a usar medicação via oral, medicação sistêmica. Nestes casos, precisa inclusive de avaliação neurológica, cardiológica, porque a gente acaba interferindo com alguns neurotransmissores, né? Então, acaba que nem todo mundo pode usar, ou a dose tem que ser adaptada para a situação de cada pessoa. Desculpa. Qual que é a diferença, doutora, entre hiperidrose e sudorese? A sudorese térmica, né? A gente tem, é uma forma que o organismo tem de controlar a temperatura interna. A temperatura interna dos órgãos é muito importante porque eles têm uma temperatura ideal para funcionar, para o seu melhor funcionamento. Daí, situações, por exemplo, como a febre, em que você modifica, porque até uma temperatura um pouquinho maior favorece a resposta inflamatória do organismo, mas também o excesso que é o normal. Aí, tá? São situações realmente difíceis. Tem gente, por exemplo, que transpira nas mãos e tem que andar com toalhinha, né? Porque borra o que escreve, meleca o computador. Quando é nos pés, a pessoa não consegue andar com sapato. E couro cabeludo, o cabelo fica uma coisa doida, né? Porque assim, quem sofre mais, mulheres ou homens? Então, estatisticamente a gente tem um pouquinho mais em mulheres, mas eu tenho a impressão que as mulheres se incomodam mais do que os homens. Isso é uma coisa assim, eu já vi trabalhos que falam, os mais antigos, dizendo que tinha realmente uma predileção por mulheres, mas a tendência agora é achar que as mulheres se incomodam mais com isso, por causa da meia fina, por causa das mãos. Você imagina você com a mão toda molhada e ter que cumprimentar alguém, né? A mão fica gelada. A contaminação fúngica, como eu falei, é mais comum, é mais fácil, tem mudança de odor. Tudo isso são as coisas que vão agravando e vão criando um problema emocional muito importante para essas pessoas. Um problema de relacionamento de todo tipo, né? E, finalmente, tem as outras opções que a gente tem,
são a toxina botulínica, por exemplo, para essas localizadas, que pode ser usada para couro cabeludo, para axilas, para as mãos, e a simpatectomia, que é uma cirurgia por toracoscopia, ou seja, faz um furinho lá no tórax, que é o cirurgião de tórax que faz, né, não é o dermatologista, obviamente, em que ele vai cortar as fibrazinhas lá, que estimulam essa transpiração, porém, vai existir uma transpiração compensatória, né, uma hiperidrose compensatória, em outra localização do corpo, porque a regulação térmica tem que existir. Então você acaba tendo um desvio disso. Nem sempre vale a pena você partir de cara para essa cirurgia. São situações muito extremas. Está ótimo, doutora Selmara Catalano, dermatologista, coordenadora das faculdades BWS e diretora do Hospital da Pele. Obrigado pela participação aqui no Gente que Fala de hoje. Até uma próxima. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Uma boa tarde para todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Vamos passar aqui a falar de um outro tema, que é a andropausa, um distúrbio que acomete especialmente homens acima dos 50 anos e pode causar a diminuição da libido, disfunção erétil, cansaço, perda de massa muscular, entre outros sintomas. Na maioria dos casos, a reposição hormonal feita através de cremes, injeções e implantes de testosterona ajuda a melhorar o desempenho físico e mental e a combater a osteoporose e a anemia. Doutor Maurício, então a reposição hormonal, ela funciona como na fase da menopausa para a mulher, também a reposição hormonal é um caminho para o tratamento disso tudo? Sim, mas primeiro esclarecendo, a andropausa não é um bom nome, se popularizou, mas não é o nome ideal, porque não são todos os homens que vão parar de produzir hormônio, apenas uma porcentagem, entre 20% e 25% dos homens a partir dos 50 anos vão ter uma redução hormonal. Então, 75% continuam produzindo hormônio até a velhice. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia escolheu um nome diferente de andropausa, mas é difícil mudar um conceito, né, popular, é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, bem mais difícil. Então, não consegue, mas seria um nome mais correto, porque não é igual a mulher que todas vão parar de produzir hormônio, o homem não, apenas um quarto dos homens vão parar de produzir hormônio. E quando para de produzir hormônio, não é uma parada súbita como ocorre na menopausa. Não, é uma coisa... redução gradativa, normalmente, a menos que ele tenha alguma doença, distúrbio metabólico, alguma doença hipofisária, alguma causa específica, ele vai ter uma obstrução abrupta. Senão, vai ser uma coisa gradativa que ele começa a perceber os sintomas gradativamente. Redução da libido, começa a ter sudorese noturna, muda de humor muito fácil, fica mais irritado, pode perder massa muscular, piora a sua disposição. Nesse caso, na hora que procura o urologista, a gente acaba conversando com ele, e além de fazer o exame prostático normal, a gente acaba solicitando uma dosagem dos hormônios masculinos, que é a testosterona. E nessa dosagem, se tiver a testosterona baixa associado com algum desses sintomas, aí vale a pena a gente fazer reposição hormonal. Se tiver testosterona normal, aí não adianta você dar mais testosterona, porque a produção é normal. Então, a gente tem que procurar alguma outra causa para esses distúrbios, que pode ser até uma depressão, uma síndrome metabólica em pacientes obesos, outras causas sem ser somente a testosterona. Sim. A reposição hormonal no homem, ela pode trazer riscos? Ela tem que ser muito bem pensada, como no caso das mulheres, muito bem avaliada? Sim, tem risco. Por exemplo, o paciente tem que fazer um exame de próstata antes de começar a reposição hormonal, porque a testosterona é o hormônio que alimenta as células do câncer de próstata. Então, se ele tiver um câncer de próstata não diagnosticado e começar a tomar testosterona, esse tumor vai crescer e pode causar problema. Outra coisa, paciente muito jovem que vão para academia e tomam testosterona, a testosterona causa infertilidade. Eles podem ficar inférteis e isso pode ser irreversível. Então, ele vai perder a oportunidade de poder ter filhos. Então, isso é uma coisa muito importante de, antes de começar qualquer tratamento com testosterona, estudar o paciente e ter certeza que vai ser benéfico para ele. Acho que tem algum questionamento, doutora? Não, eu estou achando super importante o que ele está colocando, porque deve ter pessoas jovens nos ouvindo, e o que ele coloca, essa questão hoje, né, que pode até ter um transtorno psiquiátrico, excesso de exercícios, excesso de medicamentos para ficar forte, né, pode trazer riscos muito graves, né, para esses jovens, esses adolescentes, né. Nem sempre é um médico que orienta. Não, é o amigo, compra clandestinamente hormônio, porque só vende com receita hormônio, tem que ter o CPF, tem que ter um CID, e não é um remédio que é facilmente encontrado, e acaba pegando coisas de pior qualidade e acaba dando
E outra coisa que eu gostei também que você colocou é a questão da testosterona e depressão, porque eu tenho o hábito de pedir para todos os meus pacientes, né, com mais de 50 anos, que vão me procurar por depressão, eu peço, né, testosterona, PSA, e às vezes eles me olham, se você é psiquiatra, é urologista. Eu falei, não, a gente tem que olhar o paciente como um todo, né, e aí eu encaminho para o urologista os casos que eu percebo que estão com deficiência, né. Doutor Maurício, existe... não vou falar em andropausa, se não é esse o termo correto, mas o distúrbio, existe uma precocidade também, em muitos casos, a mulher também entra na menopausa de forma precoce, por N fatores, isso também ocorre com os homens? Ocorre, mas é mais raro, como eu te falei, um paciente, sei lá, teve um tumor de testículo, tem que tirar o testículo, o paciente tem um câncer de próstata, você tem que suprimir o hormônio, a testosterona, aí acaba tendo sintomas numa idade até um pouco mais jovem. Fora isso, outras doenças endócrinas, principalmente da hipófise, pode ter um bloqueio da produção de testosterona e aí ele começa isso numa idade mais precoce. Mas a maioria sempre depois dos 50 anos. A gente sabe que os homens não procuram ir ao médico com frequência para fazer prevenções e tal. Nessa fase dos 50 anos, onde esses sintomas começam a aparecer, muitas vezes relacionados à andropausa, ou a esse distúrbio, os homens passam a ficar mais preocupados e vão mais ao médico nessa fase? Então, quando eles procuram o urologista, às vezes é o primeiro médico que eles procuram. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade de tentar fazer um check-up com ele e orientar ele para tudo. E às vezes a gente acaba descobrindo doença, sei lá, o paciente está com uma disfunção erétil e a causa é um distúrbio do coração, porque o sangue não está chegando muito bem. Então, a gente tem que ficar atento, fazer um check-up geral e procurar orientar o homem a procurar o especialista de acordo com o que a gente encontrar. Se for só a próstata mesmo, o paciente é saudável, a gente mantém o acompanhamento, mas às vezes a porta de entrada, aos 50 anos, ele vai no urologista e a gente tem que aproveitar a oportunidade. Doutora Cristiane, o MDR trata o homem por esse aspecto também? Sim, até porque as questões, muitas vezes o homem tem dificuldade de lidar com qualquer fracasso, né? Inclusive com a diminuição da libido, né? Todas essas questões eu tenho e trato bastante situações, né, ligadas às questões masculinas, e o que eu sempre falo para os meus clientes, mas homens, eu digo assim, não tem nenhum problema fracassar, né? A questão é trabalhar com os homens a questão da resiliência, né? Então, assim, fortalecer para que quando ele não está indo bem em qualquer área, inclusive na área sexual, que ele possa buscar ajuda e que ele possa se tratar e se fortalecer, né? Porque a questão masculina está muito ligada a sempre estar no auge, sempre estar com o poder e sempre estar funcionando, né? Então, uma coisa que a gente vê bastante é assim, o homem às vezes está deprimido, está realmente mal por estar fracassando em qualquer área, inclusive na questão sexual, e ele fica fechado, fica incrustado com aquela angústia e ele não busca ajuda, né? Então, assim, muitas vezes ele chega por uma outra questão, e eu também investigo muito a vida sexual e mando para um médico para investigar, fazer exames, buscar testosterona, né? Pede para o teu médico pedir testosterona, cortisol, etc, etc, para fazer uma avaliação sistêmica, holística, para identificar inúmeros fatores. Porque daí também é uma forma, às vezes, e outra coisa, o cliente geralmente não chega falando que está com uma dificuldade erétil, por exemplo. Não né? Às vezes, se você não pergunta, só numa segunda, terceira consulta ele fala, quando retorna com os exames. Exatamente. Ele vai desviando. E às vezes é essa a questão pior que está deprimindo ele, mas ele chega por uma outra questão, às vezes por uma questão profissional, geralmente. Eu não estou indo bem no meu trabalho, eu estou com um problema com o meu chefe. Né? Mas às vezes o problema base dele é isso, às vezes é uma questão. São duas questões sexual que os pacientes não falam. A primeira é essa, né? Se tem uma questão sexual. A segunda é que pensamentos de morte. Isso. Então, e aí o clínico não pergunta, o psiquiatra não pergunta, o psicólogo não pergunta, nenhum dos dois, e as coisas vão progredindo, né? Doutora Alessandra, como a biomedicina avalia essas questões masculinas? Olha, como é um pouquinho do que todo mundo falou, e principalmente o que a Cristiane, né, falou, comentou também, né. É claro que a gente tem que fazer uma avaliação geral, e eu trabalho mais com a biomedicina estética, então quando o cliente chega, ele vai chegar com outros problemas. E aí quando a gente começa a fazer uma suplementação alimentar, quando começa a melhorar, é que aí ele vai comentar. Aí que ele diz que melhorou também a libido, que a função sexual também está melhor, mas o homem é muito difícil. Pelo menos para mim, nunca nenhum
teve essa queixa. A queixa sempre é na beleza, é na barriga, é um acúmulo de gordura, são rugas, falta de disposição geral. A gente já deduz, né, que está tudo ruim, mas não comenta. Já totalmente diferente das mulheres, que já chega falando já qual que é o problema, o que está incomodando elas, né? Essa questão de reconhecer o que eu falei, né, do fracasso, né? Reconhecer o fracasso, para nós mulheres, não atinge a nossa feminilidade, né? O homem, ele tem um conceito do masculino de que tem que estar sempre bem e funcionando, né? Então, isso é uma coisa que muda bastante do feminino para o masculino. A medicina ortomolecular é um tipo de terapêutica complementar que muitas vezes faz uso de suplementos nutricionais e alimentos ricos em vitaminas para reduzir a quantidade de radicais livres no organismo, cuja presença excessiva pode prejudicar até mesmo a perda de peso nas pessoas. Na dieta da medicina ortomolecular, o segredo está em desintoxicar o organismo. Bom, esse é o seu assunto, Alessandra Morgado. Isso. O que a medicina ortomolecular pode fazer pela questão do peso? Pois é, muitas vezes a pessoa está ganhando peso, não só porque ela está comendo demais, né? Ela pode ter vários tipos de distúrbio, principalmente emocional. Então, o emocional vai levar a uma compulsão alimentar. Essa compulsão, ela vai ser mais ansiosa ainda e vai ganhar peso, aí faz tratamento e não consegue, porque daí ela só diminui a redução, né? Ela só reduz a ingesta calórica e não resolve o problema. Então, o que acontece? Muitas vezes, o corpo intoxicado, e as pessoas não conseguem entender intoxicado do quê? Mas é intoxicado de tanta coisa, intoxicado de metal tóxico, solventes, essas fragrâncias sintéticas que vão fazer um estrago na nossa, vai produzir disrupção endócrina. São tantas coisas que a gente precisa tirar do organismo, precisa limpar para que a sinalização metabólica fique melhor, mais eficiente, e aí sim, qualquer dieta que ela fizer, ela vai conseguir um resultado melhor. Se for fazer também protocolo estético, também consegue resultado melhor. Uma pessoa, por exemplo, que está cheia de parasita, que as pessoas acham que não tem parasita. A gente vai fazer exame e está todo mundo aí contaminado. Essa quantidade de parasita, ela também vai fazer com que a pessoa tenha um desejo muito maior por carboidrato. Então, ela não consegue, a dieta é um sofrimento, e ela acaba roubando ela mesma, porque ela pode até falar profissional que ela fez, mas ela não conseguiu, ficou muito nervosa, muito irritada. Você faz um trabalho de desintoxicação, fazendo uma desparasitação dela, nossa, o tratamento anda, que é uma maravilha, porque ela já diminuiu aquela vontade terrível de carboidrato, por exemplo. Mas não é só a desintoxicação, é a mudança dos hábitos alimentares. Agora, os alimentos estão com todos esses itens, né, que você destacou, que são os causadores dessa intoxicação. Então, como é que você desintoxica e não intoxica novamente? Então, é assim. É claro que a gente tem que ensinar o nosso paciente, né, a fazer uma mudança geral de hábitos. Mas não é só a alimentação que intoxica, né? A gente tem hoje, a gente tem até essa radiação eletromagnética em excesso, que também atrapalha a nossa bioeletricidade, que também atrapalha a nossa comunicação celular. Então, até como ela vai dormir, como que ela vai organizar o quarto, como que ela organiza a casa, como que ela vai comprar as coisas que ela usa na higiene pessoal. A gente já tem hoje produtos livres de tanta toxicidade, a gente tem produtos veganos, livres de parabeno, livres de metal tóxico. Você imagina, você passar um shampoo todos os dias, passar um desodorante com hidróxido de alumínio, passa creme no corpo inteiro, passa um creme para a área dos olhos, um hidratante, um batom cheio de chumbo. Então, você imagina a quantidade de elementos tóxicos que vão entrando e vai desarmonizando o nosso corpo. Então, quando vai fazer uma sessão, por exemplo, lá comigo, então, a primeira coisa é a gente limpar o organismo para que a gente possa depois fazer a reposição daquilo que ela precisa e aquilo ali ser absorvido. Se ela está sofrendo com uma desbiose, nem adianta ela ficar fazendo mudança alimentar, que ela não tem boa absorção. Então, precisa tratar a desbiose, precisa desintoxicar.
limpar o segundo cérebro, como a gente estava falando, né, o intestino, que daí você vai ter uma absorção melhor, vai ter uma produção maior de serotonina, vai ficar com humor melhor, mais feliz, consegue administrar a vida. Quando se diz que o intestino é o segundo cérebro, é porque a absorção dos nutrientes dos alimentos ocorre no intestino. Muitas ocorrem no intestino. E se esse intestino está, digamos, sujo, inflamado, principalmente, essa absorção é perdida. Ela é perdida. É porque no cérebro, a gente produz o serotonina e dopamina não só no cérebro, que regula o nosso humor, mas também no intestino. A gente acha que a produção é só no cérebro, né? Não, a qualidade do nosso intestino, que também produz a serotonina e dopamina, também é responsável. Por isso a importância da alimentação. Quando Exatamente. A gente come carboidratos simples e a qualidade da alimentação, tudo isso que ela está explicando, faz com que a gente fique muito inflamado, né? Intoxicado, daí ela sabe com mais propriedade. Então, tudo isso também desregula o nosso humor, a nossa irritabilidade, tudo, né? E uma das coisas que mais afeta o intestino, a gente sabe hoje, que é o glúten. Isso. Que ele forma como se fosse uma cola. Porque ele está transformado, endotélio, né? Exatamente. Então, ele forma como se fosse uma cola ali no endotélio, e aí inflama todo o tecido, o intestino fica mais permeável, né? Então, moléculas tóxicas saem do trato digestório e entra para a corrente sanguínea. A lactose também? A lactose é um outro problema sério, né? A lactose ela já fica acumulada no organismo, ela vai ser depositada em algumas regiões, né? Em articulações, por exemplo. Por isso que a gente tem esses dois problemas agora, né? Que é muito sério, né? Exponencial. Gente, perguntas do público aqui para vocês. Agora, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta para a doutora Sônia. O transtorno bipolar tem algum componente genético ou hereditário? Quais são os primeiros sintomas? É altamente herdável, né? Nós temos famílias de bipolares, né? Geralmente, quando a gente tem uma depressão, um paciente vem no consultório com depressão, nós perguntamos, é obrigatório perguntar se tem alguém na família com transtorno bipolar, porque essa depressão pode não ser uma depressão simples, e sim uma depressão do espectro bipolar, que é uma doença muito mais grave, né? Uma doença que tem, na verdade, bipolar, porque ela tem dois polos. Ela tem um polo da depressão, onde as pessoas ficam mais de 50% do tempo da vida delas em depressão, e para você caracterizar um transtorno bipolar, tem que ter um episódio, pelo menos, de mania ou de hipomania, quando você tem um humor mais exaltado, então você perde o sono, fala mais, gasta mais, come mais, tem mais apetite sexual, então o cérebro entra numa euforia. Então, o transtorno bipolar se diferencia da depressão unipolar, depressão comum, porque ela tem que ter pelo menos um episódio na vida desse humor mais exaltado, né? Os primeiros episódios, em geral, são depressão. Começa com uma depressão, só que é uma depressão um pouco diferente, ela é uma depressão que geralmente começa um pouco mais cedo, é uma depressão mais difícil de tratar, com mais recaídas, você dá antidepressivo, a pessoa melhora um mês, depois parece que o remédio perde o efeito, ela volta a ter depressão, então a gente tem que investigar essa questão de herdabilidade, né, e na família, e fecha-se esse diagnóstico. Cristiane, não, Alessandra, a Marta de Santo Amaro pergunta de que maneira essa desintoxicação orgânica pode ajudar no tratamento de doenças degenerativas. Tá. Acho que ela deve estar se referindo aqui a Parkinson, Alzheimer, essas doenças lúpus, da demência. Esclerose múltipla, que é tão comum hoje, pessoas tão jovens, né? Então, assim, a gente sabe que todas essas toxinas, principalmente metais tóxicos, como mercúrio, como arsênico, como o chumbo, cádmio, todos esses metais tóxicos, eles vão causar vários transtornos dentro do nosso organismo. E o sistema imunológico, ele pode ficar hiperativado. E a gente sabe, hoje tem vários estudos, por exemplo, do glúten relacionado com a doença de tireoidite Hashimoto, que também é uma doença autoimune, né? Então, o glúten é uma proteína que se confunde muito com uma proteína da nossa tireoide, aí o corpo passa a atacar o próprio organismo. Então, quando a gente começa a limpar o nosso organismo, a fazer mudanças de hábitos, então a tendência é que a gente leve o nosso corpo para uma homeostase. Então, é esse o objetivo. Mas, se ela já tem alguma doença autoimune, ela precisa tratar e ela precisa do médico qualificado, competente, para dar
para seguir, porque a gente sabe que a doença autoimune ela vai ser controlada, né? Agora, quanto mais a gente estraga o nosso corpo, mais predisposto a gente fica a essas patologias. Doutor Maurício Marcos de Pinheiros te pergunta, é verdade que o câncer de próstata está cada vez mais acometendo os mais jovens? Na verdade, assim, a recomendação das todas as sociedades internacionais de urologia é que o homem passe a fazer exame de próstata a partir dos 50 anos de idade, não antes disso. A menos que, por exemplo, ele tenha um parente direto, um pai, um tio, um avô, ele começa com 45 anos. Então, normalmente é nessa idade que a gente começa a fazer esse diagnóstico. Existe caso de paciente de 35, 38, 39 anos, mas são a exceção, não são a regra. Então, o que deve se recomendar é o homem, a partir dos 50 anos, começa a fazer seu exame de toque e PSA. Se ele tem algum parente direto que teve câncer de próstata, começa a fazer com 45 anos. O PSA, ele já pode ser feito antes do... Pode ser independentemente feito antes, do histórico, ele já pode ser feito antes. Pode ser feito antes, assim, às vezes tem alguns trabalhos que até recomendam que a partir dos 40 anos você devia fazer um PSA só para ver qual é a sua tendência. Se você tem um PSA abaixo de 1, você pode ficar mais tranquilo, se ele for acima de 1, você já começa a ver um urologista. O PSA isoladamente, ele não fecha diagnóstico? Não fecha diagnóstico, ele é um sinal de alerta, é uma luz amarela ali para você ir no médico, tem que fazer o toque, se o toque estiver alterado, o PSA alterado, aí você começa a fazer exames de imagem e decidir se precisa ou não fazer uma biópsia da próstata, que a biópsia é que vai dar o diagnóstico do câncer de próstata. Doutora Cristiane, a Juliana de Santo André pergunta em que medida a hipnose pode ajudar em um tratamento psicológico. Pode acontecer de ela, chama aqui de desenterrar traumas que estavam esquecidos? Isso, a hipnose ela traz a lembrança, né, ao consciente, memórias antigas e memórias que estavam escondidas e não conscientes, mas ela não reprocessa, né, então ela é interessante como um mecanismo de trazer a consciência, mas ela não é uma cura e não reprocessa necessariamente. Né? Então, pode usar a hipnose, eu tenho muitos colegas que trabalham com hipnose e com MDR. Então, as duas metodologias em conjunto são bastante eficazes. Quando só a hipnose? É que a hipnose é um método muito mais antigo, né? É clássica, né? Vem da época do Freud, e ela foi um método utilizado para trazer as lembranças muito subterrâneas do nosso cérebro, né? Então... Ela é interessantíssima porque nos traz a consciência do que a gente não, né, do que a gente não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo dentro de nós, ou das nossas lembranças, né. Mas hoje a gente sabe que ela não é suficiente, ela não é o único recurso para curar as nossas memórias, principalmente as traumáticas, né. Então, eu posso ter a consciência de que eu fui traumatizado, por exemplo, na infância, mas para mim curar o meu cérebro são as técnicas de reprocessamento. Você precisa ressignificar aquilo? Isso. Para dar um novo sentido? É que, na verdade, uma experiência traumática, ela tem dentro da nossa rede sináptica, essa memória, ela tá fragmentada. Sim. Por isso que quando tu lembra daquele episódio, às vezes tu tem um sintoma físico, tu tem uma memória somática daquilo. Às vezes tu até não tem uma memória cognitiva, mas tu tem uma sensação de que aquilo não foi bom. Então, o reprocessamento faz com que essas memórias cognitivas e somáticas vão para o lugar certo dentro do cérebro, né? Certo, interessante. Doutora Cristiane, a gente pode associar, existem estudos que possam levar a uma explicação às causas das doenças degenerativas, Alzheimer e Parkinson? Por exemplo, traumas vividos durante boa parte da vida. Podem ser responsáveis por tudo isso? Sim, os traumas Tem são... tantas coisas que se falam, mitos ou verdades, medicamentos que poderiam influenciar, mas traumas especificamente. Cada indivíduo tem a sua história, mas a gente sabe hoje que traumas, inclusive assim, a gente tem estudos que diagnósticos não fechados, por exemplo, de bipolaridade, diagnóstico borderline, que na década de 90 tinha muitos diagnósticos, tanto de bipolares quanto de borderline. Hoje a gente sabe... O que é o borderline? Borderline é um transtorno de personalidade que tem característica específica. São pessoas que têm muito medo de dar perdas afetivas, fazem tudo para que as pessoas possam ficar junto delas, e em geral tem abuso sexual, violência na infância, que vão criando essa dependência emocional, alto risco para suicídio. Essa pessoa precisa ficar amiga de todo mundo. São pessoas que têm uma relação muito
próxima, né, simbiótica, assim, é uma questão mais simbiótica, Isso, né? uma Você, simbiótica. por exemplo, se a pessoa se afasta, persegue, vai atrás. Então, e daí hoje tem estudos, principalmente nos Estados Unidos, e eu trabalho muito com uma linha do tempo, quando o cliente chega para mim, onde eu mapeio todos os eventos da vida dessa pessoa. E a gente sabe que a dificuldade de fechar diagnóstico é porque essas pessoas tiveram muitas rupturas, muitos eventos traumáticos durante a vida. Então, quando tu trabalha e trata esses traumas, a gente diminui significativamente esses sintomas que anteriormente estavam relacionados a esses diagnósticos, tanto de bipolaridade quanto de borderline. Mas as doenças degenerativas? Então, e a gente sabe que as doenças degenerativas, todas as doenças do corpo e da mente, elas estão ligadas às emoções. Sim. E as emoções são vivenciadas no corpo. Mas então, as doenças neurodegenerativas, o Alzheimer, ela é uma doença, muitas vezes, a pessoa não tem muita questão emocional. Todo mundo tem questão emocional, né? Na vida é impossível não ter 70 anos, não ter questões emocionais. Mas tem uma questão biológica clássica, né? De uma degeneração das próprias células do organismo, e que às vezes as pessoas têm, muitas vezes falam, faltou fazer palavras cruzadas, não fez exercício do cérebro. Não, né? Tem pessoas, por exemplo, a minha mãe tem Alzheimer, e ela era professora de francês, de português, escritora, poetisa, e teve Alzheimer. Eu tive alguns casos de diagnóstico de ELA, né, que é esclerose lateral amiotrófica. Eu tive casos que tinha algumas perspectivas neurológicas de perspectivas herdadas, genéticas, e eu tive outras de traumas, mas não tem como a gente especificar exatamente, cada caso é um caso. E bem objetivamente, doutora Sônia Cláudia do Ipiranga, é a última pergunta dos ouvintes, é possível tratar TDAH sem medicamentos? É o transtorno de déficit de atenção. Né? Existe saiu agora, recentemente, o guideline do NICE, que é um guideline europeu, e que ele coloca que crianças pequenas, com quadros mais leves, elas prioritariamente você faz terapia comportamental e treinamento parental antes de entrar com medicação. Então, crianças maiores também, crianças maiores já em idade escolar, elas vão ter os sintomas, mas se for leve, se a família for colaborativa, se fizer terapia comportamental, dá para não entrar com medicação. Mas se o caso for moderado a grave, tem que entrar com medicação e terapia. Doutora Sônia Palma, 10 segundos para a sua despedida. Muito obrigada pelo convite, um prazer, é sempre bom ter todos, ouvir todos, muito obrigada a você, principalmente pela condução desse programa. Nós que agradecemos. Alessandra, sua palavra final. Eu também agradeço muito, quero falar bem rapidinho que a doença de Alzheimer e Parkinson tem vários estudos mostrando que está relacionado com acúmulo de alumínio também no organismo. Então, a desintoxicação desse elemento pode também ajudar muito, né? E faz uma prevenção. Mas eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a você também e todos aqui da mesa. O alumínio está presente aonde, exatamente? O alumínio está presente na cozinha, nas panelas, naquele papel laminado, nos marmitex, em todas as embalagens desses sucos artificiais que se chamam naturais, nas latinhas. Leite. Cristiane, doutora Cristiane, sua palavra final? Eu quero agradecer também aos debatedores, agradecer a ti, Mauro, e estou à disposição aqui dos ouvintes também. Doutor Maurício, palavra final. Obrigado pela oportunidade, espero ter ajudado os nossos ouvintes. Muito bem, gente, o agradecimento da equipe do programa Gente que Fala, hoje para a médica psiquiatra a doutora Sônia Palma, para a biomédica Alessandra Morgado, para a psicóloga e coach doutora Cristiane Moraes Pertuzzi, e também o urologista doutor Maurício Bruschini Rodrigues Neto. Na mesa de som, Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, até amanhã.